Espírito Santo de Deus. Pai, nesta noite nós queremos, Senhor Deus, através das nossas vidas mostrar o Teu poder, mostrar, Senhor Deus, que o Senhor não mudou, que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor ainda faz milagres, que o Senhor ainda ressuscita mortos, que o Senhor levanta o homem caído no pó e o faz sentar nas mesas, Senhor Deus, com os senhores, que o Senhor faz transformação de vida, que o Senhor é capaz de curar as enfermidades, a AIDS, é capaz de curar, Senhor Deus, toda a enfermidade no pulmão, nos rins. Senhor, nós intercedemos agora, Pai, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, que está, Senhor Deus, sofrendo com essa enfermidade maligna. E em nome de Jesus, nós entramos, Senhor Deus, com a nossa oração também de intercessão, para que seja paralisado esse vírus, esse Covid-19. Ele não é maior que o nosso Deus. Creia, família, esse vírus não é maior que o nosso Deus. Você pode crer que na sua casa a blindagem do Senhor, toma posse disso na sua vida em nome de Jesus. O seu Deus é maior que tudo. Ele não está com os seus olhos fechados e nem com as mãos fechadas, mas sim Ele está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Você é filho, você é filha, então você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você é o que a Bíblia diz que você é. Creia no Deus que você serve, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Abra o seu coração, porque Deus quer tratar com você. Deus quer levar a vida para sua casa. Deus quer levar a cura para sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vim, Senhor Deus, essa noite para adorar. Nós viemos aqui para te adorar. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que você pode dizer que Ele é o teu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus está na direção dessa live, e eu quero que você prepare o seu coração agora para ouvir aquilo que o Senhor tem para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Irmã Celinha, grande mulher de Deus, aleluia. Amém. Além dela estar aqui nessa noite, né, como minha convidada, eu também não posso deixar de falar que ela é uma grande pastora infantil, né? Ela é líder do nosso ministério infantil e faz lindamente esse ministério, gente. Olha, não é fácil, porque eu já fui líder há 1 milhão de anos atrás. Não que eu seja nova. Cauara, você tá rindo, né? Não que eu seja velha, mas assim, eu sei o quanto que é trabalhoso, né? Não é fácil, porque é um ministério que é diferente de outros, porque requer de muitos recursos, né, Celinha? E às vezes, nossa, para poder trazer os recursos não é fácil. Mas graças a Deus, nossa igreja também, os irmãos da igreja têm te ajudado muito, né? Então, e a Celinha vai então falar aquilo que o Senhor colocou no coração dela, o testemunho lindo, maravilhoso que Deus fez na vida dela, na família dela. Irmã, sinta-se à vontade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, o meu testemunho, né, alguns já conhecem, outros não, e fala do poder de Deus mesmo, né, Aleluia. E ele é um testemunho longo, mas como nós temos um tempo curto, eu vou resumir, vou falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração, que eu for lembrando, né, e vou compartilhando com os irmãos. Mas antes de começar, já vou começar com um versículo, né, que a nossa vida é baseada na palavra de Deus, né. Tem que ser baseada, ele é a nossa base, é a palavra de Deus. E se encontra em Isaías, capítulo 64, o versículo 4. Isaías 64, capítulo 4. É um versículo bem conhecido. E no meu testemunho de vida, né, do que eu passei, vários versículos
Deus ia falando no meu coração, os irmãos iam mandando mensagens para mim, versículos para mim, e Deus falava o tempo todo, né? A palavra de Deus sempre falando. Mas esse aqui encaixa, né, perfeitamente, que diz assim, Isaías 64, versículo 4: desde os tempos antigos ninguém ouviu, e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, o Deus, Senhor Jesus trabalha o tempo todo, Claudilene. É. Nós dormimos, descansamos, ficamos cansados, mas o nosso Deus trabalha desde a antiguidade. E nunca se viu, aqui a palavra que está falando não sou eu, nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se a nossa esperança está no Senhor, creia que Ele está trabalhando. Aleluia. Amém? Glória Ele a Deus. trabalha o tempo todo. Se a nossa esperança estiver nele, se você esperar nele, eu espero nele o tempo todo. Amém. Né? Isso que nós estamos passando, isso que nós estamos vivendo, Sim. a nossa esperança tem que estar no Senhor. E Ele vai trabalhar. Amém, irmãos? E foi o que Ele fez conosco, a minha família, né? Ele trabalhou o tempo todo. E o que aconteceu, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, gêmeos, né? Esse tamanhinho, gente, segurou uma barriga com 2 Segurei. bebezão lindo. Sim. Vai falar o nome deles, Verdade, né? Samuel, é. Gabriel. Sim, foram gerados aqui, né? Sim, Glória. Nós ficamos grávidas juntas, Foi, né? eu fui abrir a praticamente. porteira e foi uma atrás da outra. Foi uma atrás da outra. Foi uma criançada nascendo nessa Foi. época aqui. Que Foi mesmo, já né? começando comigo com 2, assim, Isso. né? E foi uma benção, né, irmãos? Então eles nasceram aqui gêmeos, e desde o ventre a gente já orava por eles, consagrava para o Senhor. Falava: Senhor, esses 2, os meus filhos aqui vão crescer na presença do Senhor, vão servir ao Senhor. Eu creio, a gente profetizava e orava por isso, né? Nós mães sempre pensamos assim, oramos assim. E eles foram consagrados aqui nesse altar para o Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, servir ao Senhor, né? Os filhos são herança do Senhor, amém, irmãos? Muitos pais às vezes não dão ouvidos para os filhos, não dão atenção, mas eles são a única herança. Então eu quero dizer para você que é pai e mãe, você é rico. Verdade. É milionário, porque a Bíblia fala que os filhos são herança. É a única herança que nós temos. Os filhos são herança do Senhor, Claudinha. Sim. Né? Então assim, o que aconteceu? Os 2 com 5, 6 anos de idade, para fazer 7 anos, do nada, brincando, correndo, super saudáveis. E de uma hora para outra, o Gabriel acorda com dor de cabeça, com ânsia. Gabriel é o mais velho? 12 segundos. 12 segundos mais 12 velho, segundos, né? considera-se mais velho, né? Considera-se, saiu primeiro, Ele né? já acha que ele é o mais Verdade. velho, né? Sim, claro. E 12 segundos, olha só. Então assim, ele do nada, de repente, acordou assim, ficou uns 3 dias acordando assim, depois ele melhorava. E até que chegou uma hora que na escola a professora ligou pra gente e falou: o Gabriel tá dormindo na carteira. Como dormindo? Não prestava atenção, dormindo. E é como se ele estivesse entrando em coma já, Claudilene. Ele já estava entrando em coma e a gente não sabia disso. E a gente, nem imaginava. Assim, você não tinha noção do que era, né? Não, eu achava que era de repente uma anemia. A gente pensava que tá, né, caidinho assim. E dava remedinho pra dor de cabeça, muita dor de cabeça. E ele ia sarando. E oração, né? E a gente orando, jejuando, orando: Senhor, cura, não sei o que é isso. E a gente tava deixando que ele melhorava e ficava correndo, pulando. Porque a criança é assim. Com certeza. Toma remedinho e já fica, né? É. Já sara rapidinho. Então a gente não tava imaginando. E de repente, ele da escola, a gente já pegou e já levamos na pediatra, ligamos pro pediatra. Ela falou assim: olha, não é comigo. Isso que está contando de dor de cabeça, esses sintomas que ele está tendo é com a neuro. Aí nós ligamos para uma neuro e já no mesmo dia ela encaixou. Estava com muita dificuldade para encaixou. Quando ela examinou, ele ali dormindo, ele foi dormindo. Imagina uma criança de 6 anos e no médico cheio dormindo. de energia, né? No colo do... Gabriel cheio de energia. Cheio de energia, foi no colo do Fábio, um baita criança, dormindo, muito estranho. E a gente já orando: Senhor, o que é isso? A gente não estava entendendo. E aí a médica pediu para ele ir para o hospital fazer uma tomografia. E mesmo assim a gente não estava esperando que fosse, Claudinha, não esperava. Sim, Jamais a gente espera. E passamos a madrugada orando. Deus. De manhã veio o resultado. E aí a médica chega pra gente, imagina uma mãe ouvir, um pai ouvir isso que eu ouvi, Claudinha. Ela chegou e falou assim: olha, no celular dela, porque hoje em dia é tudo moderno, né? A tomografia no celular dela, assim. Sim. Ela mostrou a imagem pra gente e falou assim: olha mãe, olha pai, o que o seu filho, o que o nosso gatinho tem, eu nunca esqueço essa frase. O que o nosso gatinho tem é um tumor cerebral. Misericórdia. Olha só, imagine você que está ouvindo aí agora a nossa live. Imagine uma mãe, um pai ter uma notícia dessa de um filho de 5 para 6 anos.
Isso mesmo. Uma criança que tinha toda a vida pela frente. E super bem o tempo todo, não tinha nenhum sintoma anteriormente, né, que poderia demonstrar. Na minha casa, na minha família, ninguém teve alguma coisa, algum tumor na minha família que a gente poderia imaginar que poderia ser. Então, do nada aconteceu. Sim. E naquela hora a gente fica, né? A gente confia no Senhor, mas como mãe a gente fica preocupada e começamos a orar. E aí logo ela já encaminhou para um neurocirurgião. E ele veio conversar com a gente. Aí veio outra notícia. Essa foi a primeira, né? Sim. Primeira bomba. Né? Depois veio a segunda. Daí o neurocirurgião chegou e falou assim: olha, nós temos que fazer a cirurgia com urgência nele, mais rápido. Vocês vão marcar para amanhã já. Mas eu tenho que te adiantar. Me chamou eu e o Fábio no canto, assim. Falou assim: olha, só que é o seguinte, essa cirurgia é de risco. Porque Jesus. é no cérebro, né? O cérebro é onde comanda o corpo todo. Falou assim: então ela é de risco, então eu já vou preparar vocês. Falou com toda essa naturalidade. Sim. Né? Que nessa cirurgia ele poderia ficar sem falar, sem andar. E teria uma vida vegetativa. A vida por um tempo aí, que não seria a vida toda, né? Seria um limite de vida, de tempo de vida. E ainda falou assim para completar: e se isso não acontecer, que é uma possibilidade de acontecer, ele pode vir a óbito na cirurgia. Morrer na cirurgia. Jesus amado. Imagina a gente ouvir isso, Claudilene, na hora. Se a gente não tá firme, se a nossa esperança não é no Senhor, você comete loucura. É nessa hora, são nessas horas difíceis que aí você vai ver realmente se você é ovelha. Porque uma ovelha, quando ela está doente, precisando de algo, ela sabe que ela tem um pastor que pode cuidar dela, que é Jesus. É nessa hora, você tem esse pastor, você tem ouvido a voz do seu pastor, porque se você está precisando, Jesus é o seu pastor. E nessa hora, se você não fosse ovelha, você ia entrar em desespero. Verdade. Quantas pessoas que às vezes até se matam por causa disso, porque não vê solução, né? Não, entra em desespero mesmo. Entra em desespero. Não é simplesmente chegar, seu filho tá com um resfriado, uma tosse, Sim. vai pra casa e toma um remedinho. Sim. Não, ele não tinha expectativa de sair de hospital mais. Jesus ia ficar ali e amado. dali, né? Então só Deus sabe, né? E aí, Marcelinha, então, que mas é o que eu aconteceu? falo, a fé da gente, ela não precisa ter uma hiper fé, né? Eu li isso no livro da Ludmila Feber, né? Que você não precisa ter uma super fé. Ah, mas ela tem uma fé. Queria ter sua fé, uma fé muito grande. Eu não tenho essa fé. Mas a Bíblia fala em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas Sim. que você crê. Aleluia. Né? Então eu não via ali com os meus olhos carnais, mas eu cria que Deus tinha um plano em tudo aquilo. Era Glória um propósito a Deus. de Deus em tudo aquilo. Né? Em Hebreus 11 fala isso. E a fé da gente, ela só precisa existir no seu coração. Né? Ela não precisa ser, mas tem que ter uma fé muito grande para você receber um milagre, você receber uma cura. Não, ela precisa existir. Se ela existir pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, que a Bíblia fala, pronto. Já move montanhas. É verdade. Né? Então naquele momento a gente estava com fé, que eu olhava para o Fábio: não, Fábio, eu creio que Deus tem um plano. E eu, como mãe, eu bati o pé, eu falei: não, Deus tem um plano. Glória a Deus. A gente sente, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano. Eu sei que o Gabriel não vai acontecer nada disso com o Gabriel, não vai. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, não sei porque o Senhor está permitindo. Mas uma coisa eu falo: a gente não deve perguntar por quê. Isso a missionária Edna falou hoje, até no áudio dela, que ela falou: a gente faz várias perguntas, por que isso? Por que está acontecendo aquilo? Por quê? Porque quem somos nós para encostar a Deus na parede e falar: por que o Senhor está fazendo isso, Senhor? Não. Então, mas perguntar o pra quê? Pra quê sim? Daí eu falava: Senhor, pra quê que o Senhor está passando? A gente está passando por isso? Sim. É para crescermos espiritualmente, é para que as pessoas se unam em oração, porque moveu muitas pessoas, Claudilene, né? Sim, as igrejas, vocês, eu fiquei sabendo que vocês se reuniram aqui para estar orando. E tinha gente dos Estados Unidos, Austrália, gente que eu nunca vi. Uma corrente de oração foi feita pela vida dele. Orava, orando. Então isso foi fortalecendo a nossa vida, né? E muitas pessoas falam assim: mas você é forte, hein? Você é forte. A força que vem da gente é a força que vem de Deus, Claudilene. Sabe o que eu acabei de relacionar agora, Celinha? Que nós estamos vivendo um isolamento social aqui, né? E tem muita gente que às vezes não sabe o que fazer nessa situação. Com esse isolamento, tá uma coisa assim desesperada. Querendo ou não, nessa época você também teve o isolamento social, porque você teve que se afastar da sua família, porque você teve que
Você ficou um tempo em São Paulo, não foi, Fábio? Ficamos em São Paulo, tive que deixar o Samuel com a minha família. Deixar aqui. o outro. Irmão gêmeo grudadíssimo. Então, é fácil o isolamento social? Nossa, não é. Ficar longe das pessoas que a gente ama. Mas Deus tinha propósito. Verdade, né? Foi um deserto que nós passamos. Deixa eu continuar, né? Vai lá. Então aí o médico chegou e falou pra gente, voltando no médico, ele ia passar por tudo isso e a gente... Na hora a gente não aceitou no nosso coração. Não, Senhor, a gente não aceita essa cirurgia. Não, Senhor, em nome de Jesus. E começamos a orar, ajoelhar ali no hospital mesmo. Não permita, Senhor, essa cirurgia. Eu sei que o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem poder para curar agora. Porque nosso Deus, Ele tem poder para curar na hora, instantaneamente. Sim. Mas se Ele permitir também, é a permissão dEle. Ele vai cuidar, Ele vai trabalhar. Foi que a gente leu aqui. Ele trabalha para aqueles que neles esperam. Sim. Então eu creio que Deus estava trabalhando ali. Tinha um trabalhar dEle em tudo isso, né? E então a gente começou a orar. No dia seguinte o médico chegou, Deus já começou a mover as águas. Que o médico chegou e falou assim: olha, eu conversei, esse mesmo médico. Sim. Eu conversei com os amigos meus, outros médicos, e nós decidimos que o Gabriel não vai fazer mais cirurgia, para honra e glória do nosso Deus, gente. Aleluia. Na hora a gente se alegrou, glória a Deus, obrigado, Senhor. Né? Ele não vai precisar fazer cirurgia, ele vai passar por um tratamento. Tá. E se precisar, ele vai fazer cirurgia mais pra frente. E ele já... Né, não assim, otimista, já falou, não, com certeza vai fazer tratamento e logo vai passar pela cirurgia, desanimando a gente diante de tudo aquilo que poderia correr risco de vida e tudo mais. E a gente, mas não, em nome de Jesus. Mas uma pergunta, Celinha, como que vocês passavam essa situação para ele? E como ele, pro Gabriel, como é que ele encarava isso? Não, porque Gabriel, ele cresceu, né, ouvindo a palavra de Deus, porque ele é filho, né? É. Não, ele, e aí? Ele uma fé inabalável. Ah, então, isso que eu li, olha como uma fé, gente. Belezinha, Ele, pra gente, ele entendia já, né? Tudo que estava acontecendo, ele escutava as nossas conversas, ele via o que a gente estava falando, mas o tempo todo numa alegria, assim, que belezinha. Sabe? Uma alegria. Tanto é que, continuando o testemunho, ele precisou fazer esse tratamento, foi para São Paulo, que aqui em Guará não tinha tratamento. Fomos para São Paulo e iniciou quimioterapia. Sim. E tudo na mão do Senhor mesmo, na mão do Senhor, a gente sempre orando. Aí na hora que entrava a química no corpo dele, a gente orava ali, a gente colocava a mão naquela química. Falava, Senhor, isso que vai entrar no corpo dele, que seja a água do Espírito Santo. Aleluia, na vida dele, que seja o remédio que vem do céu. Irmãos, porque várias pessoas que fazem quimioterapia passam muito mal. O corpo sente muito mal. Ele não tinha nada, gente, inexplicável. Glória a Deus. Alegrinho, desenhava lá, pintava, não passava mal, não tinha ânsia. Uma bênção mesmo. O que aconteceu foi que ficou todo carequinho, que eu vou postar depois a foto, tá? Sim, a gente combinou, né? Pra vocês conhecerem o Gabriel, depois que terminar a nossa live, ela vai chegar na casa dela e ela vai colocar, vai mandar pro João ou pra Cauara pra postar no site da página da igreja, pra vocês conhecerem o Gabriel. Isso, tá a foto de como ele ficou. Antes e o depois. Né? Quem conheceu ele na época e viu que ele ficou todo carequinho, sem sobrancelha, tudo. A gente é um choque, pra nós mães também é. Eu olhava pra ele, parecia outra criança. Né? É um choque muito, é só quem passa sabe. Mas eu falava, Senhor, eu sei que tudo isso vai passar. Eu tenho esperança no Senhor. Eu sei que o Senhor está trabalhando, movendo vidas. Tinha pessoas que chegavam para mim e falavam assim: olha, Celinha, eu nem estava indo na igreja, eu nem estava, mas com isso que está passando, eu vou na igreja, eu peço oração para você. Glória eu peço... a Deus, então, tá eu creio que Deus trabalhou ali. Glória em outras a Deus. vidas também, né? Aleluia. E ele fez essas sessões de terapia, de quimioterapia. E lá onde ele fazia, irmãos, para vocês verem como tudo é um trabalhar de Deus. Deus levou a gente para esses lugares realmente para estar levando a palavra dele. Vinha a enfermeira e falava assim para mim, Claudinei, falava assim: olha, mãezinha, eu não esqueço, eu sei que você tá aí passando isso com seu filho, né? Mas lembra de mim nas suas orações, porque a gente sempre estava lendo a Bíblia, a gente estava ali orando com ele, e elas viam, né, a Bíblia ali em cima na sala, no quarto que ele ficava. Falava: olha, mãezinha, eu sei que você está passando isso, várias enfermeiras. Então que você possa orar porque meu filho está passando por tal coisa, e contava, não, a gente vai estar orando. Qual o nome você dele? vê o brilho de Cristo que nós levamos conosco, né? Isso, a gente Jesus sair, em nós. A gente precisou sair daqui de Guará para ir lá em São Paulo, porque Deus ama todas as pessoas. Então, aleluia. Ele se preocupou com aquelas pessoas que estavam lá e que precisavam ouvir algo de nós, não nós, ouvir a palavra de Deus como instrumento na mão dele. Sim. E as pessoas ficavam assim, admiradas com o Gabriel. Ele tirou foto com os médicos, com os enfermeiros. Ninguém acreditava, as enfermeiras não acreditavam. Ele dava o bracinho assim para furar, para receber a quimioterapia, e recebia horas ali. Meu Deus. Era tipo assim, umas 6 horas com o braço assim para poder receber a quimioterapia. Quanto tempo você ficou lá em São Paulo, Celinha? Então, a gente ficou, foi uns 5 meses. Ele vinha, ele tomava a quimio, aí liberava para Guará, a gente vinha, passava uma semana, voltava para iniciar outra sessão.
Mas estava previsto 6 quimioterapias, mas Deus já mudou trabalhou isso? E foi para 5 só. Oh, Deus. Porque era um sofrimento. Nossa. Né? O cabelinho começava a nascer, aí entrava a química, ficava carequinha de novo. Né? E, então, assim, e além disso, a imunidade cai, não podia receber visita, como você falou. Aí isolamento. Não podia receber visita, nem de parente, minha família, os avós queriam ver, não podia ir. Falava, mãe, não vem, porque um resfriadinho poderia ser preocupante, né? Então a gente tomava esses cuidados com prudência, confiando no Senhor. Aleluia. Mas fazia a sua parte. A minha parte, Sim. E Deus trabalhando, irmãos. E daí ele fez a quimioterapia. Aí, o que aconteceu? Daí, na última sessão de quimio, que completou 5 meses, o médico falou assim, olha, ele vai fazer um exame. E nesse exame, se detectar... Vamos fazer primeiro esse exame. Dependendo desse exame, ele vai ter que fazer a cirurgia ou vai fazer a rádio para acabar de vez com isso. E nós entramos em oração. Senhor, em nome dele, não vai. Orava, Senhor, não é o desejo do nosso coração. A Bíblia fala, né? Confia no Senhor, ele considerar o desejo do seu coração. E a gente confiava no Senhor. E outra coisa que eu lembrei agora aqui, o pastor Cláudio, outros pastores estiveram orando por ele lá também. Aqui em Guará, na época que ele estava aqui ainda, o pastor Cláudio foi orar lá. Isso, né? foi mesmo. Ele entrou lá, foi autorizado que ele entrasse, ele entrou e na hora ele pôs a mão na cabeça do Gabriel. Eu não esqueço disso. Ele falou assim, que nenhum bisturi, nenhuma faca, nada cortante entre na cabeça do Gabriel. Glória a Deus. Eu não sei se ele tá ouvindo, ele vai lembrar disso. Mas a gente que é mãe, a gente lembra. A gente não esquece. Porque eu tomei posse naquela hora, Claudinei. Glória Eu tomei a Deus. posse. Falei, Senhor, é o desejo do meu coração. Que nada entre na cabeça dele mesmo. E pra honra e glória. Antes de você continuar, eu sei que você tinha uma fé assim em Deus, firmada em Deus. Você e o Fábio, a gente sabia disso. Nós estávamos orando, intercedendo por vocês, mas nós sabíamos também que você estava ali firme. Mas, além dos diagnósticos que vieram para vocês, existiu pessoas também que te desanimavam? Existia. Isso que eu queria que você falasse. Existe, né, gente? Tinha pessoas que falavam coisas assim que te magoavam, que você não falava nada, ia chorar aos pés do Senhor, ou só tinha flor? Não, sempre tem, né? Infelizmente, né? Mas a gente tem que estar preparado. Se a gente estiver firme no Senhor, é aquilo, vai entrar no seu ouvido, mas não vai entrar no seu coração. Né? Aquilo de ruim que entrar no seu ouvido, você que está ouvindo eu aqui agora, entrou, é coisa que você não aceita, não aceite, não deixa entrar no seu coração. Para que aquilo não cresça e não deixar de entrar no meu coração. Teve uma médica que entrou aqui em Guará, antes da gente ir para São Paulo, ela falou assim para mim, falou assim, olha mãe, me chamou no canto, ele estava atrás de mim na maca. Foi a pior das notícias ainda, de todas que eu ouvi, né? Era mais uma. Ela chegou assim para mim e falou assim, olha mãe, é o seguinte, saiu o resultado do exame dele, né? Do tipo que era esse tumorzinho que ele estava. É o seguinte, ele está correndo risco de morte agora, nesse momento. Atrás de mim, irmãos. Imagina se eu ouvir isso. Você está ali com o seu ouvido, que ele está ouvindo o risco de morte atrás de você. Oh, Jesus. Na hora eu falei assim para ela, na hora você fica assim tão abalada, mas às vezes eu falei assim, não, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Eu respondi isso para ela. Sim. Ela pegou, não sabia o que falava para mim, ela virou o corpo e saiu. Não quis conversar comigo, não quis falar mais nada, deu a notícia. E na hora a gente entra em prantos, mas ao mesmo tempo confiando, Senhor, eu não aceito, Senhor. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor é o fôlego de vida que está nele. Eu creio. É isso que eu quero falar. Isso que eu quero que você fale para as pessoas que receberam o diagnóstico. Isso é. Pessoas, né, que receberam palavras negativas. Não aceite, não tome posse. Naquele momento, falei, eu não aceito isso. Meu Deus é maior. Na verdade, são Golias que se levantam, né? Sim. São gigantes que se levantam para nos derrubar. Mas é em nome do Senhor. Eu falei, em nome do Senhor, eu derrubo esse gigante. Aleluia. Como Davi fez. Glória né? a Deus. Ele não é com espadas, não é com força, não é com violência, mas é pelo poder do Senhor, pela fé que a gente tem, irmãos. Então, uma das, né? E vinha pessoas falando, olhava para mim e falava, eu conheço fulano que passou por isso, mas infelizmente faleceu. Falava umas coisas assim, sabe? E eu ouvia, como eu falei, entrava pro ouvido, irmãos, e saía pelo outro. Graças não entrava a Deus, no meu coração. Que eu sabia que a história do Gabriel era diferente. E eu falava para ele no hospital, falava, Gabriel, tudo isso que está passando, Deus está permitindo, Ele escolheu você para passar por isso. Ele escolheu, assim como escolheu com José, que a gente conhece a história de José, e tantos da Bíblia. Falei, Deus escolheu você foi escolhido. E quando você crescer, você vai testemunhar. Todo lugar que você vai contar. Sim, o nome de Deus vai ser muitas proclamado pessoas vão através da vida dele. Já está sendo, Já está. Mas ele vai ter essa oportunidade, isso, né? Eu creio de que falar Deus isso. vai amadurecendo Com ele. certeza. Né? E Deus vai usar a vida. Eu falei, Deus vai usar a sua vida. A gente não entende agora, eu falava pra ele. A gente não entende. Deixar o Samuel em Guará,
trabalhar, a gente tá aqui, ele parou de estudar um período, né? Tudo, mas eu falei, tudo isso, Gabriel, tem um plano de Deus. E ele entendia, ele cria, e ele tem uma experiência com Deus isso também. Isso que eu ia falar, não podemos esquecer. Coisa mais linda. Olha, você que tá ouvindo, presta atenção nessa parte. O Gabriel, ele teve uma experiência sobrenatural quando ele estava fazendo tratamento. Então, vou resumir, né? Porque ele sabe contar, né? Como é que foi. Coisa linda. Mas depois que passou as sessões de quimioterapia, eu perguntei pra ele assim. Falei assim, Gabriel, nesse período que você ficou... Tinha dias que ele ficava meio em coma, né? Meio dormindo, assim. Sim. Falei assim, você dormia, você sonhava? Falei, você tinha sonho, né? Perguntar o que você estava naquele lugar ouvindo lá, dentro da UTI, ouvindo aqueles barulhos, você sonhava? Daí ele contou pra mim. Ele falou assim, olha, mãe, eu vi. Eu falei assim, eu fui num lugar, falou assim, né? Falei, mas como é que era? Eu falei, como assim? Que lugar que você foi? Ele foi contando. Aí ele falou que ele viu Jesus. Aleluia. Ele não viu o rosto, ele falou que ele viu uma luz muito grande e que era um homem, né? Assim, uma luz muito grande, muito forte a luz. E falou assim pra ele assim, Gabriel, abre sua mão. No sonho que ele teve, na revelação que Deus teve pra ele, né, com ele. Pra ele abrir a mão. Ele abriu a mão assim, e esse homem, né, abriu Jesus. A mão e ele viu a mão desse homem, perfuradas. Aleluia. Né, ele viu o furo nas mãos, né, e falou assim, abre a mão, Gabriel. Gabriel abriu no sonho que ele teve e Deus falou assim pra ele, pôs a mão na cabecinha dele, na cabeça, exatamente aonde, né, estava o tumor, colocou a mão na cabeça e falou assim, Gabriel, você está curado. Aleluia. Amém. Ele teve esse sonho, Cláudia. Quando ele falou para mim, eu falei, Senhor, glória, eu creio. Glórias a Deus por isso. Que eu sei que ele teve esse encontro com Deus. Aleluia. Muitas pessoas podem não acreditar, mas a gente sabe pela fé que o Gabriel tinha. Oh, Jesus, é lindo, né? E ele vê, a gente não tinha falado nada para ele, irmãos, né? De que que ele poderia ver. Foi um encontro que ele teve com Deus. Aleluia. E isso eu creio que isso vai amadurecer. E mais pra frente ele vai contar até coisas que hoje ele ainda não contou pra gente. Entendi. Eu creio que ele deve ter visto mais coisas, né? Deus mostrou vai pra ele. Lembrar, né? Ele teve esse encontro com Deus. O céu é de verdade, né? Existe o céu. De verdade. Então, ele tem esse testemunho. E depois disso, fortaleceu mais ainda a nossa fé. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está com ele. Eu sei que o Gabriel está curado depois mesmo. Jesus falar que está curado. Acabou, né? Não precisa mais ninguém falar mais nada. Final. E vindo da boca do Gabriel, né? Sim. Ele falando. E então, assim, pra já a gente aí terminando, Claudine, ele fez as sessões de químio, teve esse encontro com Deus lá na UTI, quando ele recebeu essa quimioterapia. Aleluia. E aí o médico fez o exame nele e falou assim, ó, dependendo do resultado do exame, ele vai ou fazer a cirurgia, ou a radioterapia. A rádio, pra quem não sabe, vem tipo cicatrizar. Sim. E acabar de vez com aquilo, né? E daí na quimio já diminuiu o tumorzinho, para os irmãos verem que o tumor que ele teve no cérebro, irmãos, Deus cuidando dele, Claudilene. Começou com o tamanho assim de um feijão, vamos dizer assim, que a gente nem imaginava. E em 15 dias cresceu o tamanho de um limão. Imagina um limão dentro da nossa cabeça. Meu Jesus. Como é que você vive? Não vive. Não é o poder de Deus, Claudilene? É Deus na vida dele mesmo. Uma das coisas que ele teria muito é a dor de cabeça insuportável, né? Exatamente. Porque o que acontece? As regiões do cérebro tem os movimentos, tem a nossa fala, tem tudo isso, né? Tem todo o comando do nosso corpo. Então já poderia estar interferindo e ele estava perfeito. Oh, né? meu Deus, ele estava andando, né? falando, estudando e já estava com... É a mão de Deus, é o trabalhar de Deus mesmo verdade. na vida dele ali, né? Deus Com cuidando. certeza. Foi permissão de Deus tudo isso. Foi o que eu falei, se Deus quisesse curar, ele naquele dia já tinha curado, né? Mas Deus falou, não, eu quero trabalhar, eu quero tá nas minhas mãos isso, né? E então, aí ele fez o exame e o que aconteceu? O médico falou assim, veio trazer a boa notícia. Falou, olha, paz, graças a Deus de um médico, veio uma boa notícia, né? Ele falou assim, olha, ele não vai precisar fazer cirurgia, vai só fazer 1 mês de rádio para queimar de uma vez e acabar de vez com tudo isso. Ou vontade de falar assim, eu já sabia, né? Eu avisei, doutor. Vontade de falar, eu já sabia, porque eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, matar meu filho. Aleluia. É verdade, Claudilene. E na hora a gente falava amém, graças. E a gente saltava de alegria. Falava, Gabriel, não vai fazer cirurgia. Ele ficava alegre, todo alegre, né? E aí ele fazia. E olha só, nesses tratamentos, a rádio também, a gente sentava no hospital e encontrava com pessoas. Tem vários testemunhos, mas teve uma pessoa que estava fazendo rádio, um senhor já. E ele sempre viu o Gabriel passando todo dia, que era o nome dele chamado. E ele falou assim, um dia me chamou, falou assim, mãe, vem cá, o que seu filho tem, né? Falou assim, eu contei pra ele que estava fazendo rádio. Falei, olha, eu vou falar uma coisa pra você, mãe. Depois que eu vi o seu filho passando com tanta alegria para fazer rádio, que ele também estava fazendo rádio,
Ele falou assim, eu vou te contar, eu queria tirar a minha vida, ele falou. Eu estava Olha. prestes a tirar a minha vida. Ele conhecia a palavra de Deus, mas estava fraco na fé. Sim. Ele falou assim, eu sou cristão, ele falou, né? Eu frequentava uma igreja, não estava mais frequentando uma igreja. E eu nem conhecia ele, fomos nos conhecer lá em São Paulo. E eu vi a alegria do seu filho fazendo o mesmo tratamento que eu estou fazendo. Tá vendo? E eu ia, não querendo fazer, ele falava, eu ia assim, lá vai de novo fazer esse tratamento, vou morrer mesmo. Porque ele falou que tinha parentes que falavam que ele ia morrer, mesmo fazendo esse tratamento. Olha Ele só. estava desanimado. E aí ele falou assim, depois que eu vi o Gabriel passando, seu filho, me deu uma força tão grande de viver, que eu vou continuar fazendo essa rádio e eu sei que Deus vai curar a minha Aleluia. vida. Naquele dia a gente ficou tão alegre, tão feliz. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Foi confirmando por que a gente estava lá. Por isso que a palavra Né? de Deus fala que não tem como esconder a luz, né? Verdade. Se nós somos luz, Então, não adianta onde a gente for, a gente vai iluminar Verdade. aquele lugar. Porque outras imagina. pessoas serão alcançadas. Assim, você não precisa nem falar nada. Aham. De você estar ali, É. aquele lugar já não é o mesmo. Verdade, Claudilene, exatamente. Porque olha só, no lugar que a gente tinha assim, São Paulo é muito grande, o hospital, tinha umas 200 pessoas ali. Jesus Imagina assim, aqui, amado. várias cadeiras, várias. Sim. Quanto que eu ia imaginar que alguém estava olhando pra gente? É. Olhando o Gabriel ali. E ele via todo dia, ele me chamou. Deus usou a vida Glória dele a Deus. também para trazer esse Aleluia. ânimo pra gente, né? Que não era em vão que a gente estava ali, não era à toa, Sim. né? Através da vida do Gabriel trouxe esse ânimo para ele viver, né? Então, e outros testemunhos, outras pessoas também que via. Então, tudo isso era o plano de Deus, né? E graças a Deus, Gabriel fez a radioterapia. Quando encerrou, fez um novo exame e aí veio a benção, a boa notícia, né? Oh, glória Que o médico a Deus. chegou e falou assim, olha, acabou. Seu filho não tem Aleluia. mais nada. Glória Pra a glória de Deus. Deus, Claudilene. Glória Foram a 9 Deus. meses. Coisas que Nasceu. Nasceu, foi. Eu falei, gerei de Nasceu. novo. Foi um novo nascimento mesmo. Foi. Eu creio que o Gabriel nasceu de novo. Foi, Ele com nasceu certeza. de novo. Deus... Nasceu uma fé nova no seu Uhum, coração. verdade. Nasceu uma fé nova no coração do nosso irmão Fábio. Exatamente. né? É. E outra coisa, Claudilene, que Deus sempre coloca, o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Mesmo. Nada é surpresa pra ele. Sim. Né? Então, por exemplo, isso que aconteceu com o Gabriel não era uma surpresa. Né? Eu chegar, eu orar e falar, Senhor, eu vou contar uma coisa pro Senhor. O meu filho tá com tumor. Ah, é, minha filha? Nossa, eu não sabia. Essa parte verdade. passou despercebido, não, né? Não, Jamais. jamais. Nada é surpresa pra Tudo ele. tá no controle, Ele já né? sabe, já. Já. Né? Uma pessoa que tá desempregada e vai falar, se eu tô precisando de emprego. Deus já sabe que você tá precisando desse emprego. Mas Ele Sim. quer que a gente converse com Ele. Relacionamento, eu conte pra ele. bato nessa tecla, eu vou ficar chata, Verdade, Claudilene. mas eu falo relacionamento, comunhão, intimidade, entra no quarto, secreto. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Ele quer. Ele e a quer. Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores. Sim. Eu fico imaginando Deus lá no céu assim, né, Claudilene? Não. Procurando. Com a mãozinha Se Ele assim. procura, é porque tem hora que Ele não acha. Deixa eu ver também, se eu né? acho alguém que me adore. Ele tá procurando. Né? Adorar é o quê? É abraçar Ele, orar com Ele, falar com Ele. Viver a vida, né, com Cair Ele. aos pés dele e falar assim, eu Sim. preciso do Senhor. Sim. Independente do tamanho da enfermidade, se é um tumor, ou se é uma gripe, ou se é um vírus. Nada disso, gente, é maior que o nosso Deus, né? Sim. Então, pra glória de Deus, Aleluia. já se passaram 5 anos, né? O Gabriel não teve sequelas, que eles falavam também que com esses tratamentos ele poderia ter sequelas nos Sim. movimentos, ou pra falar alguma coisa. E pelo contrário, ele toca vários instrumentos, canta, pula, dança, faz tudo que tem direito. Os dois são destaque na escola. Vira e mexe, tá lá medalhinha lá de melhores de matemática de matemática, ainda. deixou mais inteligente. É verdade. Né? Por isso que eu falei, Deus deu um novo cérebro pra No- ele. Claudinei. tudo Deu. novo, tudo Deus novo. Deu. Esse é o nosso Deus, Claudinei. É verdade. Esse é o nosso Glória Deus. a Deus. Se você está esperando uma notícia boa, se você estiver em Deus, você vai receber essa notícia boa. Viu? Creia no seu milagre também. Porque Deus não tem filho predileto. Não. Ele não gosta mais da Celinha Verdade. do que de mim. Não, é verdade. Ele não gosta mais. Ele tem de- propósitos diferentes. Exatamente. Porque ele fez com o filho dela, não vai fazer com o seu? Uhum. Que ele fez na casa dela, não vai fazer na sua casa? Não existe. Deus não tem filho predileto. Tem propósitos. Os planos dele pra cada um é diferente. É verdade. Glória a Deus. Então esse é meu aleluia. testemunho, mas foi resumido, tem muito Coisa- mais então, coisa. isso que eu ia posso estar falar. contando mais pra frente. A gente possibilidade. falou aqui, eu acho nem sei em quanto tempo, mas olha, só você sabe o que realmente você viveu nesse tempo que você estava lá. Foram esses 9 meses que eu passei, como se fossem 9 anos, Sim, gente. Foi sim. uma eternidade. Mas confiando no Senhor o tempo. Eu sempre falava, isso nós não vai acabar tudo isso. É. Vai acabar. Esse é um deserto. É verdade. Né? E a Bíblia fala, né? Deserto na Bíblia, né, Claudinei? Representa passagem. Sim. Né? Você leu
deserto é passagem. Então, o povo de Deus passou pelo deserto. Sim. Uma hora acabou aquilo lá. Então eu falo, Senhor, nós estamos passando por esse deserto. E no deserto tem o quê? Tem cobra. No deserto é quente de dia, é frio à noite, escorpião, fome, é tudo. Sim. Então tudo isso nós passamos. Foi um deserto que a gente passou, mas Deus trabalhou tanto com a gente. Saímos tão renovados, né? Passou. E Deus trabalhou. Foi o que o Isaías 64:4 fala. Que ele trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Então se a sua esperança está no Senhor, se você espera em Deus, Ele está trabalhando. Glória a Deus, aleluia. Você ainda tem dúvida que Deus existe? Eu não tenho nenhuma. Eu também tenho milagres na minha vida, se sobrenatural. Uma oportunidade que tiver, também vou contar os meus milagres. Verdade, né? Tem 2 milagres lá em casa. Então, esse é o nosso Deus. E eu espero que você tenha recebido essa palavra na sua casa, que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, transformando o seu coração, sabe? Colocando tudo novo aí dentro, porque Deus quer te fazer uma nova criatura. E antes da gente terminar aqui, eu quero, deixa eu ver, você observou aí, produção? Tem alguma coisa, alguém aí com alguma anotação? Alguma pergunta? Um abraço aqui para nossa irmã Sidneia, tá? Um abraço. Eu acho que deixa eu ver, o meu travou aqui, meu celular deu uma travadinha aqui. Tem a irmã Zilda. A irmã Zilda, tá. Sidneia, né? Glória a Deus. Lucinho. Ah, sim. A Valnice. Olha, várias pessoas. Deu uma travada no meu celular aqui para ajudar. Celular de 1900 dinossauro. Se a gente não citou o nome, a gente sabe aqui, ó. Daiane, Mel, a Dai, a Mel, um abraço. Eu mandei para algumas pessoas no Messenger, pra gente estar ligadinho. Então, muito obrigada, viu, por vocês terem nos acompanhado nessa live. E nós queremos terminar essa live cantando uma música, Caminho no Deserto. Olha, quantas pessoas estão, como você falou aqui, estão no deserto, né? Mas você vai passar por esse deserto, vai passar por esse vale, porque o Senhor, Ele quer te dar algo maior. Então você tem que estar preparado para aquilo que o Senhor tem na sua vida. E você não pode receber algo grande sendo um menino na fé. Nós precisamos crescer, não é mesmo, Celinha? Nós precisamos ter mais fé, confiar mais em Deus, buscar mais, ter intimidade maior com Deus, sabe? E você, às vezes você tem tudo na sua vida aí, como eu já tenho dito. Você tem uma casa maravilhosa, você tem carro, você tem um emprego muito bom, mas se você não tem o Espírito Santo na sua vida, você não tem nada. Porque quando os dias maus chegar, você vai recorrer a quem? Ao seu dinheiro? Você vai recorrer ao seu trabalho, à sua capacidade intelectual, porque você é muito inteligente, mas essa inteligência sua é capaz de curar um câncer, é capaz de curar a AIDS, é capaz de ressuscitar mortos. Então, nesta noite nós apresentamos o Deus de milagres na sua vida, amém? Eu quero agradecer a todos de coração mesmo, a nossa irmã Celinha, nosso irmão Fábio. Um abraço para o Gabriel que está assistindo junto com